Fala minha gente, tudo certo? Vamos nessa então falar sobre a Internacional e nesse vídeo te contar algumas informações obtidas depois do jogo do empate em 0 a 0 com o Tomayapo no estádio Beira-Rio. Kudê, Mercado, Bruno Henrique, o próprio goleiro Rocher, dá pra dizer, falaram com a imprensa. Mas um fato foi visto pelos repórteres que tiveram que invadir novamente a sala de entrevistas para flagrar, para ver Felipe Becker e Magrão conversando com líderes da torcida organizada do Internacional. Mas até o presidente Alessandro Barcelos esteve nesta conversa e a informação de agora é que esses representantes de torcidas organizadas do clube conseguiram agendar, marcar uma reunião com alguns dos jogadores e também com o próprio técnico Kudê. É sobre isso que a gente vai falar agora. Gente, olha só, o vestiário do Inter teve muita coisa. Como sempre, óbvio, é um vestiário do tamanho de um empate em 0 a 0 com o time do Tomayapo, beleza. Mas eu quero começar aqui de trás para frente. Essa é a última informação. Os repórteres estavam na zona mista, quando alguns conseguiram perceber, zona mista, para quem não sabe, tem o vestiário do Inter de um lado, o vestiário do visitante, aí tem um corredor, aí vem uma zona que é comum, que é onde os jogadores passam para ir para os seus carros, para os lugares e a imprensa fica ali. Por isso que é misto, né? Tem jogador, tem imprensa e tudo mais. É onde a gente tem acesso a eles. Só que na sala de coletivas, que é uma sala fechada, as pessoas que estavam ali conseguiram ver que alguns representantes de torcida organizada começaram a entrar ali. E era uma sala que daria acesso, que quem está no vestiário consegue fazer, até para fazer o acesso da entrevista. E aí todo mundo começou a ligar o alerta. Dizendo, não, peraí, o que aconteceu? O Inter recepcionou líderes de torcidas organizadas. Magrão e Felipe Becker foram vistos. Por quê? A sala já estava fechada quando os repórteres invadiram novamente, foram até aquele local e aí todo mundo viu de cima para baixo. Tem até uma foto que acabou circulando bastante e essa foto ela é reveladora e mostra aí a situação dos dirigentes ouvindo representantes da torcida organizada do Inter. Só que não parou por aí. Depois disso, nós ficamos sabendo que Kudê vai conversar com eles. Que antes mesmo do jogo contra o Tomayapo já estavam pedindo os líderes de organizadas e que a direção estava cedendo e que de fato vai ceder. Kudê, líderes do grupo, devem falar com representantes da torcida. A gente não sabe se vai ser hoje, amanhã, depois, mas vão conversar. Então saiba que isso está acontecendo. O presidente Barcelos tem o apoio de torcedores organizados. Desde a eleição, ele sempre fez muitos acordos, desde antes, na verdade, mas principalmente na eleição, e aí existe um compromisso, como quem diz assim, pô, te ajudei lá, agora tu vai ter que me ceder esse acesso para eu também cobrar os caras, e agora eles vão cobrar, vão conversar, enfim, ter uma conversa. Tudo que nós sabemos é isso. Já teve essa conversa com esses dois dirigentes do futebol, agora já se sabe que vai ter com o treinador e com os jogadores, não sabemos quando e nem onde é que vai ser, se vai ser no Beira-Rio, no CT e tal, mas saiba que isso está acontecendo. Beleza? Bom, falando mais, na saída dos jogadores mesmo, pouca gente falou. O Rocher falou com a televisão, na obrigatoriedade que ele tem que falar ali, e o Bruno Henrique falou com os repórteres. Mas o Bruno Henrique com os repórteres de rádio, né, internet e tudo mais. O Bruno Henrique falou assim, ó, a gente tem que falar o mínimo, trabalhar mais para voltar com o futebol. O grosso seria isso. E aí o Inter fez todo um esquema que ficou o seguinte, um assessor de imprensa na primeira porta, outro assessor de imprensa na porta do elevador, assim, lá no final, quase no elevador, na verdade. Então o que fizeram? O Rocher falou e deu uma resposta que era obrigatória para os detentores de direito de televisão, foi lá, deu uma resposta que a gente não ouviu, foi para TV, a gente não conseguiu ouvir, e as rádios entrevistaram o Bruno Henrique e parou. E aí todo mundo nesse meio tempo passou, todos os jogadores passaram em bloco. Deu para ver o Alan Patrick mancando bastante, e isso acaba sendo uma informação, mas não tem mais notícia, mais informação para tirar. Quem conversou, e aí é obrigatório, Kudê foi para falar na entrevista, o Kudê estava mais tranquilo, o presidente Barcelos estava espumando, estava muito brabo na conversa com os repórteres, tanto que quando questionam ele sobre o fato do Kudê estar bravo no vestiário, ele disse, pelo amor de Deus, era um termo assim, não deu para entender direito, mas sabe, saiu, não falou, não negou, nem confirmou, e saiu, mas o Kudê estava mais calmo, e o mercado também. O mercado tem uma pergunta do Alexandre Ernest, muito boa para ele, que é, o mercado, a internet, a rede social, ela hoje, né, o mundo também é muito disso, tem muita gente falando que, olha, o Inter tá assim, e tá acontecendo tudo no Inter, também porque 2 jogadores foram afastados. O que tem para dizer? Gabriel, Depena, isso impacta? E ele falou, olha, foi uma decisão do clube
que não nos afetou. Disse que como não ganhou, vão falar, mas que não é isso. Elogiou o técnico Eduardo Cudê, disse que, olha, os treinos do Cudê são muito bons, vocês não conseguem ver sempre, só alguns minutos, mas os treinos são muito bons, e que se a gente jogar como a gente treina, vai dar bom. E ele acha, tem até uma expressão que o Cudê tá fazendo certo, que ele quer o Inter protagonista e ele acha que tem que ser assim mesmo. Então assim, ele nega, porque ele diz que isso não afetou, mas também não é aquela coisa assim, não, que absurdo e tal, ele também não falou, mas eu preciso registrar aqui que ele negou e tudo mais, então, e que de alguma maneira foi para um outro caminho de elogiar os treinos do Cudê, que nem tinha sido essa pergunta, mas tudo bem, tá aqui o registro dele. O técnico Eduardo Cudê diz que o maior problema está no gol, que são 4 jogos, só um gol, que estão criando, mas não convertem, que a pressão dos treinadores acontece sempre, não é agora pelo estadual, que no ano passado ele ganhou o estadual com o Atlético Mineiro e mesmo assim sofreu pressão. Conviver com pressão é a sua vida. Ele disse, olha, no Brasil a média é de 4 a 5 meses um treinador, na Argentina também é uma montanha-russa, então todo treinador sabe que é isso. Diz que poderiam ter feito 3 gols na partida de hoje, que se fizesse 3 gols ninguém ia questionar nada. Acha que é claro que o Inter poderia ter vencido, mesmo sem apresentar o nível de futebol que já apresentou. Ele disse, a gente tem que melhorar, a gente pode melhorar, mas que dava para ter vencido mesmo assim. Negou que tenha chegado irritado no vestiário, é importante registrar aqueles que não é verdade. Ele disse, eu não tenho rede social, mas às vezes as coisas chegam em mim. E recentemente disseram que o Maurício tinha pedido para ir embora e não pediu para ir embora. Então ele disse, tô pedindo pro torcedor não consumir, mas infelizmente tem gente que consome e tal. Tá aí a versão do Cudê, tá tudo certo. E ele parecia até o mais calmo de todo mundo, tá? Mas é bem o perfil do Cudê, mas tudo bem. E não concordou com o repórter que falou que tinha sido uma bagunça tática. Ele falou, não, ele disse, recentemente eu revi um jogo, imagina esses replays, ou o Inter também pode gravar e mandar pra ele, um jogo que alguém disse assim, o Inter ganhou natural. Ele falou, quando ganha é o natural, quando perde é bagunça tática. Sabe, quando ganha parece que ganha é o natural. Embora a gente aqui no Brasil sabe que é uma expressão nossa, tipo, ganhou o natural, não é depreciar o treinador, mas tudo bem. Tá? E ele falou, contestou isso de maneira natural, dizendo, né, tem tática aqui. Só que aí quando perde o problema é a bagunça tática. Quando ganha não é a minha tática. Enfim, é o Cudê se defendendo, tá? É basicamente isso. Mas enfim, é um vestiário que começa com informação do Cudê surtado no vestiário, querendo chutar o balde. Eu já falei exatamente tudo que eu sei num vídeo passado. Passa pela entrevista do treinador, pela entrevista do presidente, os jogadores saindo em bloco e todo mundo, a assessoria tentando protegê-los, entre aspas. E aí vai culminar numa reunião das lideranças de torcida organizada para tentar, né, falarem com os jogadores e com o treinador. É isso que a gente tem de mais uma madrugada que a gente passa trabalhando com o Internacional. E aí? Inscreve no canal, assina a notificação, deixa teu like, comenta aqui embaixo para ver mais vídeos.